Bem-vindo ao nosso quarto programa, o Vodcast da TGB, que é Tecnologia e Segurança. E hoje a gente está aqui com os meninos, senhor Eduardo, senhor Luiz Gonzaga e senhor Kleber. Você começou bem, os meninos, depois os o senhor. meninos. Gente, mas isso é carinhoso. Só que você não terminou, carinhoso. Os senhores, os digníssimos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Oba! Vamos lá. Eu quero saber por que você aí que está assistindo, que mora em condomínio aqui, principalmente na nossa região, tem noticiado um maior número de intrusão perimetral, dentro de condomínios. Eu quero saber por quê. Isso é legal? Não, na verdade, isso não é legal. Vocês vão dar a resposta do porquê. Legal. Então, por isso que é legal. E aí? Muito bom. Na verdade, sim, a gente percebe uma crescente, sempre existiu, mas uma crescente, e a gente queria entender, dentro de todas as tecnologias do que acontece, por que tem acontecido tantas intrusões? Tem vários fatores, acho que a gente vai fazer um bate-bola, tem vários aqui de discutir, né? Um dos, acho que, fundamentais é que a linha do tempo, muitas vezes, muitos condomínios, principalmente um pouco mais antigos, eles caíram em virtude da falta de evento ou pelo tempo não ter ocorrido nada, baixa-se a segurança. Então, às vezes, não se atenta para atualizar o sistema que tem, ou muitas vezes não implanta sistemas. Porque não tem um histórico. Porque não tem um histórico. Ou não tinha um histórico. Né? Então, vai se passando e fala assim, olha, poxa, a gente está aqui já há 10 anos, então ficam na brisa, tranquilos. É natural do ser humano. Sim. Você muda para uma casa nova, para um bairro novo, ou para ir no condomínio, os primeiros dias você fica preocupado, você não deixa a bicicleta na garagem, né? Você fecha todas as portas, fecha as janelas. Vai passando o tempo, você já vai deixando a bicicleta do lado de fora, você já deixa a janela aberta, daqui a pouco você deixa a porta aberta. Sim. Num condomínio, quando você pensa numa comunidade, começa a ocorrer a mesma coisa, né? No início vai lá, se implanta, né, tecnologia, e às vezes vai, ao longo do tempo, deixando de dar a devida atenção. Às vezes não realiza a manutenção, né? Nem verifica se o sistema está em funcionamento. Esse é um dos fatores, sabe? Existe, sem dúvida, uma falsa sensação de segurança em condomínios, né? E uma falsa sensação também das pessoas quanto ao quanto de sistema tem ou não. Então a gente é chamado muitas vezes para visitar, e quando você conversa com os responsáveis, não, a gente tem um sistema aqui, ele funciona, eu tenho câmeras, eu tenho sistema, e a hora que você vai ver, você fala, não é bem isso aí. A hora que você faz o primeiro simulado, você vê realmente o que eles não têm. E eles assustam, provavelmente. Muito. E também, assim, antes mesmo da tecnologia, antes mesmo da obsolescência ou da falta de manutenção, a gente tem vivenciado também um agravamento das questões sociais. Sim. Então você fala assim, por que a gente tem visto mais invasão pelo perímetro? Na realidade, a gente tem vivenciado mais violência. Uhum. Então, hoje, seja por culpa do Covid ou não, mas... Inflação, problema social, seja qual for. A gente tem um agravamento social grande e isso tem impactado diretamente a segurança. Então, cidades que antes não vivenciavam problemas de segurança estão vivenciando. Sim. Então, furto, roubo, assassinato. Então, infelizmente, isso é uma nova realidade. É uma nova realidade. E isso está chegando... os condomínios não estão isentos. De maneira alguma. Nem preparados, na maioria dos casos. Nem minimamente preparados. Então, é aquela história sempre. Olha, a gente está aqui há tantos anos, nunca tivemos esse problema, e agora aconteceu, e todo mundo achava que tinha A, que tinha B, que tinha C, e na hora do vamos ver não tinha nada, e foi fácil entrar, foi fácil pegar, foi fácil sair, e agora nós queremos mudar esse cenário. Então, aí você começa a fazer perguntas, rodar com o cliente e tal, testar minimamente os sistemas que ele acha que tem, e aí começam a vir as histórias. Não, mas isso aí ia fazer, não fez, por causa de A. Ficou. Esse aqui foi o B, esse aqui foi... Cada um é uma história, e aí ele tem que compilar tudo isso, repensar, e num caso de evento,
como a gente já disse anteriormente, é bem complicado porque ele quer dar uma resposta rápida, né? Sim. E em segurança, evidente que ele precisa ter uma resposta rápida para lidar com aquela situação, mas ele precisa fazer um plano, não é, na qual ele entenda todas as fragilidades e pontue como ele vai tratar cada uma delas a médio e longo prazo. Ele não consegue, em geral, falar, olha, em uma semana nós vamos resolver todos os problemas. Não resolve. Não se aplica, por exemplo, uma única tecnologia para proteção de um perímetro. Eu tenho que, muitas vezes, entender a realidade do bairro, entender a realidade daquela região, das características daquele empreendimento, e aí para implantação. Compor um mix de solução. Tem empreendimentos que tem alambrado ainda como... Alambrado que eu digo assim, alambrado mesmo, aquele mole. E tem coisa pior, tem condomínio ainda com cerca de arame farpado. Olha, vamos pular esse capítulo. A gente encontra. Tá? Agora, vocês entendem, pela experiência de vocês, tamanho do condomínio também tem a ver com o intrusor? O intrusor, às vezes, ele se sente mais apto a entrar num condomínio menor do que num maior, ou o contrário, porque ele... O que vocês entendem? Eu acho que, assim, a gente trouxe até uma imagem para nos ajudar a falar um pouquinho sobre isso, que, assim, hoje, para alguém fazer algo, ele tem que ter uma motivação. Sim. Essa motivação, que a gente chama do tripé do crime, triângulo do crime, a motivação ela vai estar se baseando, eu tenho uma motivação e eu quero fazer. Eu tenho a minha motivação, uma questão que eu quero que você tenha e eu não tenho. Em vez de eu conquistar o meu, eu quero pegar o seu. Pode ser oportunista ou planejada, mas você tem uma motivação Existe aí. Okay. Né? O oportunista, vamos ser bem claros, é o cara que passou, olhou que uma janela estava aberta, viu que tinha um negócio lá, entrou, catou, pegou. Ok. O que não tinha nisso? Não tinha uma técnica, não tinha algo que o impedisse, que o dissuadisse, que o dificultasse isso. Tá. Então, quando a gente pensar em proteção perimetral, em dificultar essa ocorrência do muro, da portaria, seja onde for. Eu tenho que pensar que eu tenho que diminuir a janela da oportunidade, porque a motivação ele já tem. Sim, ok. Independe de qual seja, ele já está procurando. Ele está procurando alguma oportunidade. Ele está à caça. Ele tem uma janela de oportunidade que eu tenho que diminuir. Como que eu diminuo isso? Aí é uma somatória de opções. Eu posso aumentar o número de ronda, ser uma ronda ostensiva, ser uma ronda não ostensiva. Eu vou elevar o tamanho do muro, eu vou colocar tecnologias. Você falou do arame farpado, da concertina, do caco de vidro. Caco de vidro. Ainda assim, você tá dificultando ou diminuindo a oportunidade. Ele vai procurar o que tiver mais fácil. Ou eu vou aumentar sensivelmente a técnica. Eu vou instalar tecnologias e sistemas como câmeras, como inibidores. Não só inibidores. Eles são inibidores, mas eles vão ter uma detecção. Ok. Porque normalmente a gente em segurança, a gente vai falar sobre 4 principais fundamentos. Que é a detecção do que está ocorrendo, que é um retardo para que aquela ação possa ser concretizada. Né? Eu vou ter uma resposta a esses 2 eventos, que é uma resposta patrimonial, orgânica, uma segurança patrimonial ou pública, e esses 3 fatores vão trabalhar na dissuasão. Então, quando eu tenho um empreendimento onde eu investi em meios tecnológicos, em meios arquitetônicos, eu dificultei uma simples eu não basta somente a vontade do indivíduo, eu tenho que trazer uma técnica. O muro ele é tão baixo que só bastava eu escalar. Eu aumentei a altura do muro e agora eu preciso trazer uma escada. Isso já é uma forma de você diminuir a janela da oportunidade que ele tinha e associado a uma técnica necessária. Isso é só um exemplo simples de como que a gente poderia dificultar a ação do indivíduo para atuar na motivação dele. Naquele empreendimento, eu tenho que usar mais técnica, a minha janela, eu vou estar mais exposto. Então é mais fácil ir para o outro.
Porque a motivação dele cometer o crime você não vai tirar. Aí nós estamos falando um pouco em ostensividade também, não é? É aquela velha frase, às vezes, não é? Parecer que você é bom, que você está protegido, que você é forte, é tão importante quanto você está. Exatamente. O fator surpresa tá de que lado? Entendeu? Porque mesmo aquele oportunista, ele faz uma análise prévia. Porque ele fala assim, eu vi que do lado de lá tem uma bicicleta, aqui eu tenho só um muro. Ele vai olhar, ele vai verificar se passa ronda. Rota de fuga. Ele quer atuar, mas ele quer minimizar o risco dele. Então, mesmo sendo oportunista, ele faz um plano, nem que seja rápido. Sim. Aquele que vai para uma ação mais estratégica, aquele que quer realmente, às vezes, tomar a segurança do condomínio, ou ele vai invadir realmente uma residência habitada, às vezes acontece. Por informações ele vai privilegiadas. Às vezes ele trabalha com informações privilegiadas, ele faz um plano. Ele vai entender como que é o entorno do condomínio, ele vai entender como que ele vai abordar, a rota dele de saída, né? Então, Sim, tudo isso ele acaba trabalhando. Então, quando você tem mecanismos para ter essa segurança de forma mais ostensiva, é um fator maior de proteção, em que ele vai fazer o seguinte, eu acho que o meu risco aqui está muito elevado, eu vou buscar algo que seja uma outra possibilidade. E as informações privilegiadas são uma realidade. Não é? Então, isso acontece muito. É fato. Então, a gente falou tem o famoso ladrão de galinha, o oportunista, que está passando, que fez um plano ali de segundos, entendeu que dá para pegar e correr, dá para pegar e fazer, mas é muito comum ações nas quais existe um pouco de informação privilegiada. E aí, quando isso é descoberto? Normalmente, depois que acontece. Você vai estudar. Muito né? bem. Mas assim, quando vocês fazem uma análise pós o acontecido, como é que assim, minha curiosidade mesmo, e eu acho que o pessoal de casa aconteceu, foi sanado, né? Veio, enfim, qualquer que seja quem vai tomar a posição de segurança. Como é que depois acontece o decorrer? Como é que eles fazem uma investigação? Como é que vocês atuam junto? Até nunca aconteceu isso comigo, mas é algo que eu fico pensando. Como é que é o depois? Boa. Existem procedimentos operacionais e sistêmicos, né? Então, a polícia tem todo um conjunto de procedimentos para atuar nesses casos, investigação, tem documentação para saber qual quadrilha costuma atuar daquela forma ou naquela região. Agora, o que, em geral, eles vêm solicitar é assim, quais informações vocês têm para contribuir com a investigação. Ok. Então é aí onde a gente contribui bastante. Uma boa imagem da pessoa que invadiu, já de cara mostra para a equipe policial que está ali, esse aqui a gente já sabe, a figura carimbada. Roupa, né? Já aconteceu de situações assim, fala assim, pessoal com essa mesma característica aqui teve problema em um outro condomínio, entendeu? Então você começa a ver o modus operandi. Então por aí ele já começa, a gente acaba auxiliando, né? E você falou das invasões, né? Então o padrão de invasões, existem alguns padrões, por exemplo, furo no muro em divisa com área de mata. Sim. Isso tem acontecido bastante. Salto, quer dizer, passar por cima do muro de alguma forma, escalada, outro grupo, escalada, que aconteceu bastante. Assim como pela portaria se aproveitando de, muitas vezes, furos operacionais ou falhas de operação, que, de novo, são elementos que trazem uma informação privilegiada, ou seja, aquela pessoa, aquela quadrilha, ela já sabe o que tem do outro lado do muro. O ladrão não é bobo também. Ele não vai pular para não fugir, né? Exato. Tá plantado do lado do muro esperando. Aquela situação que a gente até fala, né? Algumas dicas. Vai viajar, evita ficar divulgando isso. Que vai viajar. Porque assim, o que tem sido comum, a gente às vezes aparece, a gente identifica situações. A pessoa vai viajar e, coincidentemente, é aquela casa que é o fundo do perímetro ali, da delimitação do condomínio. Então, o que o pessoal faz? Sabe que a casa está vazia, aproveita do momento, ou faz a transposição do muro ou do gradil, ou faz buraco no muro, ou faz buraco no gradil, acessa, entra na casa, às vezes os vizinhos nem sabem, e furta, né? Então, tem diversos tipos de situação. Então, trabalhar com essa informação que eles muitas vezes trabalham,
é uma responsabilidade muito grande do morador, né? Se não está divulgando e também isso... tem outra coisa interessante, da mesma forma que vaza que alguém está viajando, ou que não tem sistema, ou que o sistema está desligado, vaza também que, puxa, ali tem bastante sistema. Ali tem teste toda semana, todo dia o pessoal informação testa. Positiva, né? Informação positiva. Pô, eu estava lá... Ali não dá, gente. Vamos pro do lado. Exato. Eu fui lá e apoiei, chutei o muro, fiz alguma coisa e o vigilante veio falar que não podia porque tá disparando o alarme. Sim. Então essa informação positiva, ela também vaza. E ela informação contra informação é importante nesses processos. A gente teve um caso recente de um condomínio, que é justamente um condomínio que tem uma área verde que adentra a área do perímetro e aquele local que você não pode ter meio de delimitação. Sim. Foi um caso positivo que a gente auxiliou a equipe de segurança, onde houve uma intrusão real, foi detectado, né? Em tempo real. Em tempo real. Nós pudemos acionar a equipe local, acionamos o órgão policial e o bandido acabou se evadindo. Porque ele entendeu, ele percebeu que os sistemas ali estavam, que ele foi detectado. Ia dar ruim. Ele entendeu que ia dar ruim e ele... Isso. Agora, você falou uma dica do morador... não ficar falando quando ele tá saindo, enfim. Falar dos costumes da sua rotina, Vocês entendem, e assim, todo mundo que vai morar dentro de um condomínio, ele busca algum tipo de benefício, seja ele a segurança, que é o normalmente, ou uma questão de estar ali com conforto, ter a parte de entretenimento, enfim. O que vocês acham que é a diferença hoje de um morador de casa de rua e um morador de condomínio, e quais essas atitudes deles eles poderiam, que são positivas? Vou dar um exemplo. Muitas vezes quem mora em casa de rua fica muito apreensivo quando vai entrar com um carro dentro da garagem. Deveria, né, pelo menos. Olha para os dois lados, fica com para entrar. No condomínio você já fica mais tranquilão. Mas tem a ver também a questão da casa, de deixar coisas abertas. Quais dicas vocês dão que são positivas, por exemplo, em quem mora na rua para quem pode morar em condomínio e vice-versa? A própria iluminação de apoio, você colocar hoje sistemas de acendimento programado de luz, seja pelo celular ou por uma faixa horária, para dar uma impressão que a casa está ocupada. Você não deixar por dias e dias e dias, caso você possua um carro, a garagem sem carro algum. Então chama a atenção que aquela casa... Gente, casa fechada dentro do condomínio, é isso? Não, na realidade, o condomínio... a gente entende que uma das grandes dificuldades é que a pessoa que muitas vezes mora no condomínio terceiriza a preocupação de segurança. Então, o que você está dizendo? Quando eu moro na casa de rua, eu vou chegar, eu estou preocupado, eu vejo a altura do portão, se está boa, eu vejo se eu tenho cerca, se está funcionando ou não, se eu tenho câmera. Então eu tenho cuidado com o procedimento, eu vou viajar, eu ligo a luz, eu desligo, eu deixo o carro, eu não deixo. Faço um sistema de automação para todo dia à noite Vocês estão dizendo ligarem. Que o morador deve ser colaborativo com o sistema de segurança que ele... Sem dúvida. Na verdade, ele é uma parte daquela comunidade, entendeu? Ele não mora dentro de um castelo, ainda que ele more dentro do castelo, o castelo tem várias entradas. Tem que se preocupar. Então, inclusive, você citou essas invasões, né? Em geral, o que esse pessoal quer? Ele quer o elemento surpresa a favor dele. Então ele entra na casa que não tem alarme, que não tem cachorro, na casa que tem a janela do banheiro aberta. Então ele quer entrar sem ter o mínimo de resistência e tentar dominar o pessoal, os moradores, sem resistência. Sim. Porque se tem resistência, tem barulho, complica a saída dele. Lógico. Ele não sabe se o morador está armado ou não. Se o vizinho viu a ação. Se o vizinho viu, se alguém chamou a polícia. Então ele tenta evitar essas coisas e essas invasões gerais, a gente percebe, ele não quer ter um problema, ele quer tentar entrar, subtrair e sair sem ter nenhum conflito. A grande maioria é assim. Não é? Então, o fato do morador relaxar, deixar a porta aberta, a janela aberta,
não tem cachorro, não tem nenhum Não tem nenhum procedimento tipo de de- segurança. Se chama, de repente, uma bicicleta. A gente sabe que tem bicicletas que tem um alto valor. Sim. Sim. Então, às vezes, não é porque você tá no condomínio, tá? Que você vai pegar e deixar uma bicicleta que custa 30, 40 mil reais dentro da garagem. Destrancada. Ah, lá. Destrancada. Chama É, atenção. chama atenção. Né? E aí entra naquele negócio, opa, já quase. Aí entra naquele negócio que vocês falaram do boca a boca, das informações que correm. Sim. Então, quanto mais a fachada, digo do morador, ele conseguir ser o mais easygoing possível, Cinza possível. é o melhor. Agora eu vou fazer um pinga-fogo. Essa é nova agora. Zé. Pensem em uma dica que vocês dariam como moradores dentro de um condomínio. Vocês deram várias, de luz acesa, enfim, de não deixar coisas. Uma dica que vocês fazem, então a gente tem que aprender com os profissas, para que a pessoa seja colaborativa, o morador seja colaborativo para o sistema que está sendo colocado lá. Uma dica. Instalar um sistema de alarme na própria casa. Boa. Próximo. Seguir os procedimentos de segurança que muitos dos condomínios que foi estabelecido. O morador, às vezes, o próprio morador é como ele transgredir aquelas regras de segurança. Às vezes ele não querer participar, não querer abaixar o vidro para ser identificado. Então, Não segue avisar as que vai regras. É viajar. o vizinho bacana. Ele não Segue- avisa que vai viajar e o Muitas vizinho vezes, pede esse que morador avise. ele quer o maior nível de segurança, mas ele quer ficar isento das regras. Então, Eu faço o que eu participe quero, da- né? Aquele lance isso aí. do. participe das regras de segurança. Boa. E eu, talvez de forma complementar, diria que todos precisam entender que a segurança ela é algo colaborativo. Terceirizar e deixar ela só para a equipe de segurança, só para os pares de olhos da equipe de segurança, que sejam 2 pares, 6 pares, 10 pares de olhos, estamos limitados a essa equipe. Se todos os 300 moradores estão atentos a puxa, ouvi um barulho, vou entender o que é, tem algo diferente nas redondezas, Sim. estar atento ao que está acontecendo, a segurança colaborativa é muito importante. O que acontece hoje nas ruas, né? Que tem as vizinhanças Sim. solidárias, exatamente, mas isso as também pode associações. acontecer dentro do Acho que condomínio. é levar sem para dentro dúvida. do condomínio. Acho que boa parte daqueles que foram para condomínio já moraram em casas de rua. Sim. Não deixar de lado aquela preocupação que tinha quando morava na casa de rua, sabe? Vai viajar, avisa o vizinho, entendeu? Sim, Deixa molha a fora. plantinha. Molha a plantinha, isso aí, amigão. É isso aí. É isso mesmo. Última coisa que eu tenho para dizer. Como é que é monitorado? Existe um monitoramento sazonal, mensal? Como é que a gente sabe que realmente o sistema de segurança está funcionando? Vocês querem falar agora? A gente deixa. Hoje a gente faz um programa só falando sobre isso. Que é acho muita tem bastante coisa. assunto aí. Tem Vamos bastante. deixar para o próximo? Vamos deixar próximo? Vamos deixar. Então a gente vamos fazer um negócio bem. Vai ser 20 minutos só para vocês saberem como é que é feito semanalmente, mensalmente, um registro de tudo que acontece dentro do sistema de segurança. É isso aí. Pode ser? Boa. Então, beleza. Boa. Gente, a gente fica aqui. Agradeço o tempo de vocês. Próximo episódio a gente vai falar sobre isso, então. Legal. Fechado? Combinado. Até o próximo, Tá bom. então. Até Obrigada, mais. Valeu, gente. obrigado. Até mais.